Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Você é que Decide. O meu nome é Jorge Tadeu, sou líder e fundador da Igreja Maná, estamos em mais de 43 países, mas também sou engenheiro civil e especializado em pontes e estruturas especiais. Depois que eu me converti, Deus me chamou para ajudar o próximo e é fantástico podermos ajudar as pessoas. Hoje, o Estado de Portugal é bastante doente e, como homem de Deus, sou obrigado a pregar a tempo e fora de tempo e, quando eu vou falar das leis de Portugal, não é falar de política, mas é falar dos direitos que as pessoas têm, tanto assim que esta Constituição, que é a lei maior de todas, é uma lei fantástica, só pode ter sido escrita por pessoas de bem e, sinceramente, orientadas por Deus, porque visa o bem de todos nós. E hoje, ao vermos tanta gente a sofrer e os governantes a abusarem de toda a forma efetiva, não há hospitais, morrem pessoas, as crianças nem sequer já têm as urgências abertas, os professores é o que sabemos. Justiça nem se fala, não há justiça e a lei diz que temos direito a ter justiça em tempo útil. Bem, é só falar do Sócrates, só para não mudar de tema. Enfim, é um corrupio de problemas. É os assuntos do ministro que tinha droga em casa, afinal pode-se vender droga, porque ninguém foi atrás de quem é que lhe vendeu a droga. É o outro que tinha envelopes de dinheiro, é os homens de negócios que a mim se queixam vezes sem conta de que é preciso dar envelopes aos partidos, hoje aqui, ao claro, às sociedades secretas, quando não, aquilo que eles têm direito de fazer, seja, sei lá, em construção civil ou qualquer, não lhes é dado. Enfim, todos os dias a gente vê um caos na rua. Então, qual é o meu conselho? Você estudar a Constituição. Lembro, há bastantes anos, um dos juízes proeminentes, e depois mais tarde outros juízes, me ensinarem a ler isto. E hoje, felizmente, estou amigo de vários juízes, em um pouco por toda a parte, e este é um manual fantástico, porque ele diz que é a lei acima de todas as leis. Diz, por exemplo, que Portugal é uma república soberana, ou seja, ela não pode ser mandada por outras nações nem por outras organizações. Ninguém pode mandar em nós. Diz que é um Estado de Direito e de facto não estamos no Estado de Direito porque não estamos a viver pelas leis, os próprios juízes não estão a cumprir com as leis. É um Estado fora da lei e há uma lei que pune essas pessoas com prisão de 2 a 8 anos. Enfim, diz que os donos da nação somos nós, mas eles sempre dão a entender que eles é que mandam, fazem o que querem. Diz que o Estado tem que se subordinar, fazer a Constituição e que mesmo que eles façam leis e atos do Estado, se não for de acordo com isso, é crime. E, portanto, eles escondem isso nas escolas, nas universidades onde se ensina, os alunos saem de lá sem saber. Eu sei disso porque eu conheço muitos alunos, que são da nossa igreja, que viraram advogados e até juízes e dizem, não, isso aí não vale nada. Vale, é escondido. Então, chegamos ao estado onde estamos porque você e eu não atuamos, mas nós podemos atuar. Nós podemos começar a criminalizar os criminosos. Até ao topo dos topos, porque se eles não fazem as leis, eles se tornam criminosos e, portanto, nós podemos pôr ações contra eles. E aí, porque tanta gente está a sofrer, tanta gente está a pedir ajuda, eu decidi pedir aqui à doutora Luísa, que me acompanha hoje, como das outras vezes, e o João, para fazer no nosso site um conjunto de itens ou cartas para este tema, aquele ou aquele outro, para que você possa se defender perante injustiças que já falámos e que toda a gente sabe quais são. Portanto, estuda a Constituição e sabe o seguinte, outra coisa importante, uma nação é como uma empresa, que tem os donos, depois tem os gerentes, que foram escolhidos pelos donos, que têm que obedecer àquilo que os donos dizem para o gerente fazer. E depois tem o Conselho Fiscal, que fiscaliza os atos dos gerentes para que os gerentes não roubem os donos. E o Conselho Fiscal é, precisamente, o Tribunal Constitucional
e o Tribunal, o Supremo Tribunal e o Tribunal de Contas. E eles são soberanos, ou seja, são independentes do Estado. Devia ser, mas não são. Até o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o doutor Henrique Araújo, se queixou. E eu já digo, torno a dizer, o senhor não tem nada que se queixar, tem que pôr-lhes da ordem, e se ele não obedece, e põe-lhes na prisão 2 a 8 anos. Porque senão isto não vai a parte nenhuma. E, portanto, estamos numa situação cada vez mais caótica. O Presidente da República, na minha ótica, e de muita gente com quem eu falo, o senhor deve estar muito cansado, já não está mentalmente capaz, mas pronto, isso é outro tema muito interessante para a gente falar, porque ele escreveu, fez parte da feitura deste manual, ensinou durante anos e permite tudo e mais alguma coisa, e faz coisas que, enfim, não são nada abonatórias para quem é um Presidente da República. E aqui ao meu lado, hoje, como das outras vezes, tenho o João Pinto, a quem eu quero perguntar qual seria um tema interessante de falar hoje. Olha, Apóstolo, na sequência daquilo que tem sido a nossa temática, a semana passada creio que falámos sobre os bloqueios ao acesso dos cidadãos aos seus direitos, nomeadamente quando o cidadão vai a uma entidade pública e é maltratado pelo funcionário público. Eu achei extremamente interessante que agora, no final deste mandato deste governo de missionário, na sombra da noite, no último dia para o prazo para apresentar uma determinada lei, que é uma transposição da comunidade de uma diretiva europeia contra o abuso de crianças, o Partido Socialista, nesse caso, tenha lá colocado como a opinião política é uma forma de discriminação ou pode ser criminalizada. Primeiro não só viu nada na comunicação social, depois vai na sequência daquilo que o Apóstolo, inclusive, fala muitas vezes, que é as leis que passam no dia da bola. As leis que passam no fim de semana, as leis que passam quando toda a gente está distraída. E esta foi precisamente uma delas. E depois a Luísa vai entrar nos detalhes mais jurídicos, eu creio que estou preocupado é que existam pessoas capazes de querer silenciar a opinião política. Se isto tivesse passado, que de facto não passou, se isto tivesse passado, significava que, por exemplo, a campanha dos folhetos podia ser criminalizada. Eu dizer que não gosto do presidente de um determinado partido podia ser criminalizado, o que significa que a minha opinião estava coartada. Pior que isso, a Ordem dos Advogados veio, e muito bem, dizer, mas esperem, há aqui qualquer coisa que não está bem. Mas a Ordem dos Advogados diz que isto atenta à dignidade humana e deu alguns casos que criaram jurisprudência em alguns tribunais. E eu vou só, de facto, ler para que se tenha consciência internacionalmente o quanto a União Europeia até permite que a pessoa possa ter liberdade de expressão. Diz assim, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, a 20 de maio de 2002, justamente sobre o combate a esse discurso, que é um conselho que vai muito além, é dos mais abrangentes, não referencia opinião política. Diz que não é discurso de ódio. Mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou Espanha, porque Espanha tentou uma ação contra uma pessoa que queimou um cartaz com os reis de Espanha na Catalunha, de cabeça para baixo, e num evento que se chamava 300 anos de Catalunha, 100 anos de ocupação. E o que é que este tribunal, que não dá espaço ao discurso de ódio, veio dizer, e permitam-me ler, isto insere-se num debate sobre questões de interesse público, a saber, a independência da Catalunha, a monarquia do Estado, a crítica ao rei e ao símbolo da nação espanhola. Eu recordo que a liberdade de expressão abrange ideias e informações que podem ofender, podem chocar, podem perturbar, portanto, exige pluralismo na sua análise. Ou seja, este tribunal, que é um tribunal, como é que eu ia dizer, musculado naquilo que é o discurso de ódio, diz que sem liberdade de expressão não há democracia. Portanto, isto é uma tentativa atroz de, às escondidas da noite, nós acordarmos amanhã sem poder dizer o que quer que seja ou dar a nossa opinião política. Ouça,
Isso é mais um caso, e é gravíssimo, que é um atentado contra o Estado de Direito, contra o artigo 2 da Constituição, que diz que somos um Estado de Direito baseado na pluralismo de expressão, a organização política democrática no respeito da garantia dos direitos e liberdades fundamentais e é um direito de liberdade de expressão qual é? Exatamente. Portanto, nós temos aqui, estamos a falar de um caso concreto, mas isto acontece diariamente, o apóstolo já enfrentou situações destas e o artigo 37 da Constituição é muito claro. Diz que todos e a todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar e de se informar e de ser informados sem impedimentos nem discriminações. E o número 2 diz: o exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer forma de censura. E isto é apenas um caso em que nós temos, sendo que, quando nós falamos em opinião política, temos que nos lembrar que estamos a falar de pessoas que estão no público e, portanto, é um entendimento geral que tem que haver uma certa tolerância para aquilo que se diz. E não é só o facto deles criminalizarem a opinião política, é o facto de já existir no nosso Código Penal um artigo... Diga lá qual é essa lei, porque a seguir, se eu não estou a erro, é crime fazer isso. No artigo 3 não diz que é crime fazer isso. Fazer... Qualquer artigo... tipo de censura. Qual é o Sim, artigo que mencionou sim, é o agora? 37, o número 2. Diz que o exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Sim, e a infração cometida no exercício deste direito fica sujeita aos princípios de direito criminal. Ou seja, quem fizer isso está sujeito a um processo de crime. Porque isto entra naquilo que o apóstolo tem falado, naquela lei de responsabilização dos titulares de cargos políticos e mesmo outros funcionários que está no artigo 22 da Constituição, que é quem atentar contra o Estado de Direito, e isto é Estado de Direito, quem atentar contra os direitos fundamentais dos cidadãos, e é isto, ele tem que ser punido pelo atentado ao Estado de Direito. E quem é o nosso defensor é os juízes, porque o artigo 202, mas eu não sei muitos artigos, mas este sei, já me deram mega vitórias. Por exemplo, já me tentaram prender, tentaram calar, fechar a igreja, etc., com bases erradas. E eu, pura e simplesmente, li a Constituição. Num tribunal ali de Setúbal, não é? Uma senhora que, coitadinha, não sabe muito da Constituição, de certeza, dizia que ela é ela. Eu é que sou a lei, o senhor não sabe nada disto. E quando eu disse certas coisas, eu até mencionei o artigo, tanto existe. E ela estava a tentar proibir dizer isto. Eu disse, é proibido a senhora me proibir. É crime a senhora me proibir. E depois ela condenou-me, eu fiz queixa, os juízes de cima arquivaram, eu pus queixa-crime contra os juízes que arquivaram, e no final de cima pensaram, este homem é maluco, este tal líder da Maná é maluco, ele tem razão, mulher, parámos aqui porque eu ameacei-os que ia para o Tribunal Internacional. Portanto, você é que decide, você tem que ser agressivo no lado positivo. Eu não sou absolutamente nada contra as leis, eu sou a pessoa mais a favor das leis que você pode imaginar. Porque é pelas leis que a gente pode ter progresso. Todo o país onde há corrupção, e para mais como é hoje, ele vai de mal a pior, vai bater com o nariz no chão. Todo o país que tem a regra e elas se cumprem a partir dos dirigentes para baixo, é um país que tem um progresso. E os nossos filhos hoje estão ameaçados por serem uns ninguéms e os nossos netos, porque temos toda esta confusão em que os nossos juízes, que nos deviam defender, não defendem. Eles são obrigados a defender você e eu, nos direitos fundamentais. Portanto, como é que alguém se atreve a pôr isso para tentar passar e não é chamado, é detido e é responsabilizado e incriminado? Porque diz aqui o artigo 37 que não só é proibido proibir a expressão, mas é ato de crime. Mas então eu tenho que lhe devolver os juízes. Não. Porque o Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura achou que não havia problema Mas nenhum. não tem problema nenhum, eu já aviso os juízes do topo que eu vou-vos expor em Tribunal Internacional. Eu estou a preparar uma carta para o Presidente da República, para o Tribunal, o chefe do Supremo Tribunal e o do Constitucional. E vos garanto que vocês vão ter que responder, está na Constituição, e ou põem a vossa casa em dia, e põem os meninos da política em dia, ou vocês vão estar sujeitos a crimes internacionais. Fora que eu vou, como já fiz, foi o caso Suba, foi a mesma coisa, vou publicar tudo o que vocês fazem, que é, estou cansado de tanta gente sofrer e pedir ajuda. Estou cansado. Ultrapassou todos os limites. Portanto, o Sr. Juiz ou faz o seu trabalho, ou se eu vira criminoso,
contra o Estado de Direito, que diz que você, em vez de fazer o seu trabalho, não faz, é sujeito a um crime de 2 a 8 anos. Não tenha dúvidas, eu vou fazer isso, estou a fazer. Porque estou cansado a ver pessoas a passar fome, a pessoas que não têm casa, os governantes roubam o dinheiro. Estou cansado. E eu agora até passava a bola para a Luísa, se me permite, porque há ali alguns castigos que quase que colocam a pessoa nua, desculpa a expressão, enquanto cidadão, não é, Luísa? Sim, na verdade, passando ou não passando isto, já está em vigor no nosso Código Penal um artigo 246 que diz respeito portanto, a esta discriminação e este discurso de ódio, e em que é uma incapacidade. Portanto, quem for condenado por este tipo de crime, o que acontece é que torna-se um não cidadão, porque perde os seus direitos cívicos, não pode votar. Não pode votar. votar. O que acabaria por ser muito engraçado se passasse a opinião política, acabaria-se com a oposição E isto toda. entrou, apóstolo, isto entrou no meio de uma transposição de uma lei europeia sobre o abuso e exploração sexual de menores. Ou seja, fizeram um embrulho e meteram no meio de uma coisa que todos queremos combater, claro, mas para ver se passava. Ouça, o problema já tem muito tempo. Quem escolhe os juízes começa a estar tudo errado. O próprio juiz não pode ser escolhido. Veja, o árbitro é escolhido pelo clube do Sporting e pelo Benfica ou do Porto. Isso é uma palhaçada. Não tem. Isso é um crime dos piores de todos. É um crime contra a Constituição. Portanto, o juiz tem que, como o doutor disse, eu não me dou independência. Então, mas o senhor está-se a queixar. O senhor tem que punir. O senhor é obrigado a punir. Olha, veja lá o artigo 202 dos tribunais. 202, não é? Sim, é o 202. Que é que diz? Diz que os tribunais são órgãos de soberania. Soberanos. Portanto, Sim. não tem nada que ter comunhão. No meu tempo, as pessoas nem eram amigas uns dos outros para não andarem a dizer coisas. Hoje comem juntos. Bem, e depois? São órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. Ou seja, em nome do povo não é em nome do governo. Em nome do povo quer dizer que vai ver que o governo faz as leis de acordo com isto. Se não faz, cancela. E, em caso, mas a seguir diz, aplica a justiça em nome do violador da lei. E o que é que os juízes estão a fazer? Estão a dizer amém a todas as leis que são inválidas e que são criminosas porque são contra o povo. Portanto, os juízes, que são os nossos supostos defensores, eles são os piores de todos, porque não nos defendem coisa nenhuma. É como numa empresa, não é? O Conselho de Contas, de Fiscalização, mete o dinheiro ao bolso, faz ali um colo, é exatamente isso que se passa. Mas isto tem os dias contados, porque lá fora a coisa vai ser diferente. Sim, tem que haver separação de poderes. E diz mais, na administração da justiça, incumbe aos tribunais assegurar a defesa e direitos legalmente protegidos dos cidadãos. O juiz está aí para defender os seus direitos e o meu. Agora, você tem que aprender e exercer os seus direitos. E, portanto, o meu conselho é que você vá ao nosso site, que é www.igrejamanal.com. Isto tem lá um lugar que fala exatamente sobre estas coisas. Dentro do Você é que Decide, Você é que decide. Pode encontrar os vários direitos fundamentais dos cidadãos e tem lá como proceder e a explicação de cada direito para as pessoas saberem exercer. E já temos muitos casos de pessoas que estão a ser ajudadas e já venceram. Né? Por exemplo, no outro dia, acho que já falei de outra vez, vou falar outra vez, um membro da nossa igreja ficou furioso, recebeu uma carta lá da escola onde a sua criança anda, a dizer que, de acordo com o brababim, brababá, e a lei não sei das quantas, que vai passar a haver sexo explícito na sala de aulas para explicar como é que se faz sexo. Mas isso é crime. E, portanto, onde é que está o juiz para defender os pais? Não está a parte nenhuma. É isso que não vale a pena andar com o triqui-triqui, que o outro que diz... Não, vai-se direto a quem nos defende, que não defende. Ele é obrigado a defender-nos. Sim. E eu vou também escrever ao Presidente da República, que assim, sinceramente, eu e muitas outras pessoas pensam, o homem não está bem mentalmente. Como é que ele está bem se ele jurou pela honra dele fazer isto e ele não faz? Defender e fazer defender e a ele permite Constituição. tudo, até ele virou, desculpa, uma espécie de palhaço, o outro goza, o galamba goza, o que é isto? Ele não é... a minha maneira de ser de abraço e beijinhos. Ok, dá os abraços e beijinhos, mas a Constituição é que é o mais importante. E quando um povo está como Portugal, em que é um forrobodó, cada um faz o que quer e rouba o que quer, que todos os dias o senhor fala disso, não é?
o país vai abaixo. Os nossos filhos, os nossos netos vão ser a escória do mundo. E isto tem que acabar. Então, na intervenção final deste governo, o Fernando Medina diz que a pobreza está a acabar em Portugal e uns dias antes tinha saído notícia um aumento de 17% dos números de pobreza. Somos mais de 2 milhões de portugueses realmente pobres, mesmo depois das transferências sociais. Mas aposto, nós trouxemos este tema para aqui para dizer que não podemos parar, porque eles vão sempre tentar fazer um upgrade àquilo que é a tentativa de silenciar e porque aquelas todos os dias vozes. a liberdade de expressão é posta em causa. Exatamente. Os cidadãos Sim, são tentados... Tentaram fazer isso também. Sim. E eu o que é que eu fiz? O que vou fazer agora também. Escrevi para cidadãos de outros países, membros e não membros, e a governantes de outros países que depois perguntaram para Portugal como é que é possível um país, Portugal, que aponta o dedo para os africanos que são assim, que são assados, e fazem pior que lá. Então foi uma vergonha. E estava no tribunal e o juiz a querer me condenar e eu só olhava para ele. Ele de certeza pensou, bem, este tipo vai-me tramar, porque ele sabe as leis. E então ele deu a volta e durante 45 minutos tentou-me meter medo. Não mete medo nenhum, porque eu estou com a lei. E depois disse durante 20 minutos que o abrigo disto aí tem todo o direito e mandou-me para casa. Ou seja, porquê? Porque eu falei, e com razão, que em Setúbal, na Câmara de Setúbal, nós fomos perseguidos. A polícia fez coisas que não se podem admitir. A Presidente da Câmara a mesma coisa. Então, eu não posso falar e ainda por cima são factos. Estavam a dizer que eu estava a mentir, a caluniar. Não, tudo que eu disse era factual. E os juízes é que estavam habituados, eu posso querer e mando, e são a pago dos governantes. E isso acabou. Portanto, eu estou muito feliz porque eu tenho a certeza, já comecei a ver situações interessantes em clipes aqui e acolá, na mídia, nessas coisas de Facebook e sei lá que mais, de até jovens que estão a ser assediados pela polícia, interessante, e eles dizem, você não pode fazer isso, você não tem autoridade para fazer isso. E o polícia diz mais qualquer coisa, diz, bem, eu já telefonei, veio aqui testemunhas para ver o que é que você me está a fazer, porque é ilegal. E os polícias então fogem. Muito bem. Eu não sou contra os polícias, eu sou até amigo de muitos polícias, mas espera lá, o polícia tem que aprender qual é o lugar dele e ser um polícia honesto. São raros os que não são, mas o cidadão não tem que ter medo da polícia. A polícia está lá para defender os bons e ser mau para os maus, não é o contrário. E não é que eu sou contra, eu não sou absolutamente nada contra a Constituição, eu sou a favor das leis, porque é através das leis que a gente se vai entender. O problema é que eles não obedecem às leis, portanto estamos num Estado que não é de direito, é um Estado de ditadura, e quem nos devia defender não defende. Bem, para terminar eu quero dizer o seguinte, no final, você é que decide. Estamos muito perto das próximas eleições, você é que decide, vai continuar a votar nas mesmas pessoas que nos trouxeram até aqui, então não se queixe, não faça manifestações, não vá a comícios e por aí fora, porque não vale a pena, você é que é o culpado. Agora, se você quer mudar Portugal, quer ver que os jovens têm um lugar na sociedade, que os seus filhos e netos têm um lugar na vida, então vote nem que seja contra esses, porque senão vamos continuar na mesma. E se você é juiz, eu admoesto você a fazer o que é o seu trabalho. E para todos um grande abraço, que Deus os abençoe, nunca se esqueça, Deus tem que ser posto sempre em primeiro lugar, tudo o resto nos será acrescentado. É o juiz dos juízes, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Tchau, tchau.